Hoje vamos falar sobre a relação do continente africano com o Oriente Médio e mesmo com o Extremo Oriente. Aqui atrás de mim, nas minhas costas, vocês podem ver, nós temos um mapa do continente africano. E esse continente, ele faz fronteira com a Europa, ao norte, né? Pelo Mediterrâneo. Tanto é que, volta e meia, nós estamos vendo as migrações do norte da África para a Itália, para a Espanha, muita gente morrendo afogada no Mediterrâneo. Por outro lado, também, a oeste, o continente africano faz fronteira com o Oceano Índico. Nós conhecemos muito a relação de África com o Atlântico, com o Ocidente, com as Américas. E também não podemos esquecer que tem o Mar Vermelho, que também faz fronteira com o Oriente Médio. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação do continente africano com os povos árabes, com os persas, com os indianos, com os indonésios. Infelizmente, nós pouco conhecemos dessas relações, porque o nosso conhecimento sobre história de África é ainda muito resumido. Só para se ter uma ideia, a obrigatoriedade do ensino de história de África no Brasil só veio em 2003. Mesmo assim, ainda existe muitas escolas, muitas instituições de ensino, né, que não têm ainda professores especializados na temática. E a gente vai lembrar aqui que o próprio Alberto da Costa e Silva, né, nos disse, nos mostrou que o Brasil, as Américas, sobretudo o Brasil, foi civilizado pela África, no sentido que nós recebemos muitas influências dos diversos povos africanos. Então, eu estou usando aqui mais uma vez essa obra já conhecida do Alberto da Costa e Silva, A África ensinada aos meus filhos. Diz ele: no início da era cristã, um grego ou egípcio convertido à cultura grega escreveu um livro chamado O Périplo do Mar Eritreu, com informações para os navegadores e comerciantes sobre os portos que havia na costa africana do Oceano Índico e as mercadorias que neles se vendiam e compravam. Esse comércio vinha de muito antes, envolvendo egípcios, gregos, etíopes e árabes. E seria depois disputado por romanos e persas. Foi, porém, após a conversão da Península Arábica e da Pérsia ao credo de Maomé, que esse comércio tomou mais vulto. E desde essa época, que as crônicas locais, como a Crônica de Quiloa, um livro escrito provavelmente na primeira metade do século XVI. Essa crônica datam a chegada dos primeiros grupos de imigrantes muçulmanos e a fundação de colônias nas ilhas próximas ao litoral africano. É possível que comerciantes estrangeiros já estivessem estabelecidos em algumas delas, desde muito antes.
E temos um motivo para pensar assim. A navegação no Oceano Índico era regulada pelo fenômeno das monções. De novembro a março, os ventos sopravam de nordeste para sudoeste, e de maio a setembro, no sentido inverso. Nos meses de abril e outubro, eram os meses de transição. Em abril, podia continuar a soprar o vento de nordeste para sudoeste ou já começar o vento contrário. Em outubro, ou continua a soprar o vento do sudoeste ou já principia o do nordeste. O importante é que os barcos à vela tinham de acompanhar a direção dos ventos. Ora, nem sempre uma embarcação originária do Golfo da Cambaia ou de Omã conseguia chegar a um porto da África Oriental, como Quiloa, antes do fim de fevereiro ou início de março. Passava depois de algum tempo, adquiria a quantidade desejava de ouro, âmbar, presas de elefantes, chifres de rinocerontes, carapaças de tartaruga, plumas de avestruz, peles de animais selvagens, almíscar e outros produtos aromáticos. Quando o barco completava a carga, já era, por exemplo, fim de julho, e seria temerário empreender a viagem de volta. Então vejam vocês que aqui na narrativa do Alberto da Costa e Silva, ele está mostrando o comércio entre o Oriente e o continente africano, as viagens relacionadas com os ventos, né? As moções. Ora o vento soprava para um lado, eles embarcavam, ora sopravam para o outro, eles voltavam. Continua Alberto da Costa e Silva. Mercadores e marinheiros viam-se obrigados, então, a permanecer em Quiloa até maio do ano seguinte, à espera da monção do sudoeste. Quiloa é uma região da África Oriental. Compravam, alugavam ou construíam casas, uniam-se às mulheres da terra e aplicavam suas ligações comerciais. Ampliavam as suas ligações comerciais. Alguns viram as oportunidades que abriam para quem ali se instalasse de forma permanente ou semi-permanente, adquirindo as mercadorias e armazenando-as, a fim de tê-las à disposição dos navios logo que esses chegassem aos portos. E começavam até a ir buscá-las com seus barcos em outros pontos da costa. Tornaram-se também fornecedores de alimentos aos navios estrangeiros e donos de plantações no continente defronte, no continente asiático. Os filhos e netos desses colonos, com mulheres locais, cresciam-se africanizados, mas sem perder o contato com seus pais e avós que estavam lá no Oriente, na Ásia. Falavam um idioma banto ou swahili, que se tornou a língua de quase toda a costa, e adotaram os costumes bantus, ainda que submetido às normas do islamismo, impregnados de traços culturais dos países de origens e de seus antepassados paternos. Então aqui nós estamos vendo uma cultura híbrida entre africanos, persas, indianos, não é? A língua comercial passou a ser o Swahili, que se fala ainda naquelas regiões, além de outras línguas também.
continua Alberto da Costa e Silva falando aí dessa relação comercial entre a África e o Oriente, pelo Índico, pelo Oceano Índico. Não só comerciantes se instalaram nessas ilhas, elas serviram também de refúgio para os perseguidos religiosos e políticos. As crônicas e as tradições locais referem-se a príncipes e hereges árabes e persas foragidos de suas terras, que foram criar cidades-estados em diferentes pontos da costa da África. Quando os portugueses lá chegaram, no fim do século XV, encontraram em Sofalá, em Quilimane, Angoche, Moçambique, Quiloa, Máfia, Zanzíbar, Pemba, Mombasa, Jedi, Melinde, Lamu, Manda, Paté, Brava, Meca e Mogadishu, pequenos reinos chefiados por emires e cheques, mulatos ou negros, com populações que rezavam na direção de Meca e seguiam os preceitos do islamismo. Então, Alberto da Costa e Silva está nos mostrando aqui a presença árabe islâmica na África do Oeste no início da Idade Moderna, século XVI, século XV, mas também um pouco anterior. Continua ele. Presente na costa índica da África há quase um milênio, os mercadores muçulmanos devem ter aprendido desde cedo a ir buscar no interior do continente produtos que desejavam adquirir. É verdade que, transportadas às praias da maior parte da região, a terra era hostil, coberta por uma vegetação espinhenta, a nica, na qual estava presente a mosca tsetse, transmissora da doença do sono. A ambição da riqueza faria com que alguns habitantes do litoral ameno se arriscassem a entrar nesse difícil sertão. Entravam como mercadores, mas não contribuíram para a difusão das novas técnicas, de novos instrumentos e de novas ideias, a não ser o islamismo e, posteriormente, as armas de fogo, que tornariam menos perigosa a caçada dos elefantes. Encontram-se, de fato, cidades ricas de tudo. O que mais desejavam era ouro, prata, pérola, marfim, âmbar, sedas, damascos, cravo, pimenta, canela, gengibre, noz-moscadas, lacas, faianças e porcelanas. Esses registros estão lá no livro Os Lusíadas, de Camões, e em décadas seguintes, nas crônicas de João de Barros. Nesses portos, entravam e saíam todas as semanas vários barcos, alguns muito grandes, em mãos de marinheiros hábeis, que conheciam a bússola, quadrante e cartas de navegação. Para os portugueses, tudo era motivo de surpresa e pasmo. Já para um comerciante muçulmano experiente, aquelas cidades eram parceiras menores da grande rede comercial do Índico e formavam o limite ocidental daquele que era então o mais rico de todos os oceanos. Então aqui nós estamos vendo que a África nunca foi um continente
exilado, longe de tudo e de todos. Mesmo antes das grandes navegações, a partir do século XV, os africanos, sobretudo do oeste, tinham contato com as ilhas do Índico, né? Mesmo através do Mediterrâneo. Então, essa ideia de uma África isolada, longe de todos e de todos, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna e mesmo na Antiguidade, é um dos equívocos que ainda alguns livros didáticos nos trazem. E nós aqui do Africanidades Conectadas queremos justamente ampliar essa visão do continente africano para todos que nos acompanhem, mostrar uma outra África, não aquela África apenas da miséria, da pobreza, das guerras, dos infortúnios. Africanidades Conectadas tem esse compromisso com vocês. Outras perspectivas de ver a África. Olhar para além de uma visão eurocêntrica. África conectada. Africanidades conectadas. Povos conectados. É isso que nos propomos, estamos fazendo aproximadamente há um ano através deste canal. Peço que divulguem aos conhecidos, aos amigos, assinem o nosso canal, que tem essa função pública, divulgar conhecimentos advindos do continente africano, ressignificados, revividos, resistentes e resilientes.